Olha só, em 1997, um escândalo gigantesco chocou o Brasil e forçou o Congresso a criar uma lei do zero em questão de semanas. Essa é a história da Lei 9.455, a lei que finalmente deu um nome e uma punição para o crime de tortura no país. Vamos juntos desvendar o que ela diz e por que ela continua sendo tão crucial até hoje. Antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. A regra máxima do país, a nossa Constituição de 88, já batia o pé. Ninguém será submetido à tortura. Isso não é um artigo qualquer, não. É o que chamam de cláusula pétrea. Ou seja, é algo tão fundamental que não pode ser mudado. A base de tudo já estava lá. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, vamos partir dessa base da Constituição. Depois, mergulha na história chocante que deu origem à lei. Aí a gente vai entender direitinho o que é considerado tortura, quem pode ser responsabilizado, quais são as consequências pesadas para quem comete o crime e, no final, um detalhe sobre a lei que, olha, muita gente confunde. Certo, então, a regra máxima estava escrita preto no branco. Proibido torturar. Mas, ter uma regra no papel, infelizmente não impedia que a brutalidade acontecesse na vida real. E o pior, não garantia que os culpados fossem de fato punidos. E aí é que fica a grande pergunta. Se a Constituição já proibia, por que o Brasil esperou quase 10 anos para criar uma lei específica para isso? A resposta, infelizmente, veio da pior forma possível, com um evento que deixou o país inteiro de queixo caído. A origem dessa lei não tem nada a ver com aqueles longos debates no Congresso, não. Ela foi uma resposta visceral, quase um soco no estômago, a um episódio de violência que o Brasil inteiro assistiu pela televisão. Pode parecer difícil de acreditar, mas antes de 97, o Brasil vivia num limbo jurídico. A palavra tortura até aparecia em algumas leis, mas não tinha uma definição clara do que era o crime. Na prática, o que isso significava que era quase impossível processar e condenar alguém por tortura. Era um crime sem rosto na lei. E a reação foi um raio. Olha só a velocidade com que tudo aconteceu. Em março de 1997, o caso da favela naval explode na mídia. Em abril, um mês depois, a lei já estava aprovada e sancionada. Foi uma das respostas mais rápidas do Congresso na história, movida pela pura indignação do país. O gatilho foi esse vídeo. Cenas brutais, gravadas em Diadema, São Paulo, de policiais cometendo atos de violência extrema. Pela primeira vez, a brutalidade não era só um relato, era uma imagem passando na TV de todo mundo, a sociedade simplesmente não podia mais desviar o olhar e o governo foi forçado a agir, e agir rápido. Ok, a lei nasceu, mas o que exatamente ela passou a chamar de tortura? É agora que a gente entra nos detalhes que transformaram uma ideia abstrata num crime com nome, sobrenome e, claro, punição. E aqui está uma das grandes sacadas da lei. Ela entendeu que tortura não é só agressão física. Existe o que alguns chamam de tortura limpa, o sofrimento mental, a humilhação, a pressão psicológica, sabe, aquilo que não deixa marcas na pele, mas que deixa cicatrizes na mente, que podem ser até piores. A lei, então, divide a tortura em 4 tipos, cada um com um objetivo diferente. Tem a tortura prova, que é aquela para arrancar uma confissão. Tem a tortura crime, para forçar alguém a cometer um delito. Aí vem a tortura discriminatória, por puro preconceito, seja racial ou religioso. E, por fim, a tortura castigo, que é para impor uma punição por conta própria. Agora, um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. Os 3 primeiros tipos são o que a gente chama de crimes comuns, ou seja, qualquer pessoa pode cometer. Mas a tortura-castigo é diferente, ela é um crime próprio. Isso quer dizer que só pode ser cometido por quem tem poder ou autoridade sobre a vítima. Pense num policial sobre um detido, ou até mesmo em pais sobre os filhos. E se alguém vê a tortura acontecer e não faz nada? A lei também pensou nisso, viu? A responsabilidade não é só de quem bate, mas também de quem se omite. Vamos ver como isso funciona. A lei é bem clara. Isso se chama omissão diante da tortura. Por exemplo, um diretor de presídio que sabe das agressões e não age, ou um superior que simplesmente ignora as denúncias contra a equipe dele, também está cometendo um crime. E a pena para quem se omite é de 1 a 4 anos de detenção. E tem mais. A lei dá uma proteção extra para quem está sob a guarda do Estado. Qualquer tipo de sofrimento, físico ou mental, imposto a uma pessoa presa que não seja parte de uma medida legal é automaticamente considerado tortura. Ponto final.
Certo, o crime está definido. E as punições? Bom, como a gente vai ver agora, o peso da lei para quem comete tortura é um dos mais severos da nossa legislação. A pena base já começa pesada, de 2 a 8 anos de reclusão. Mas ela vai escalando. Se a tortura causa uma lesão corporal grave na vítima, a pena salta para 4 a 10 anos. E se a vítima morre, a punição vai de 8 a 16 anos de reclusão. Um detalhe importante: uma lesão leve não é suficiente para aumentar essa pena base, tem que ser grave. E não para por aí. A pena fica ainda maior, de 1/6 a 1/3 a mais, em 3 situações que a lei considera especialmente graves. Se o criminoso for um agente público, se a vítima for uma pessoa vulnerável, como uma criança ou um idoso, ou se o crime envolver um sequestro. Para um agente público, a condenação é praticamente o fim da carreira. Além da prisão, ele perde o cargo na hora e fica proibido de voltar para o serviço público pelo dobro do tempo da pena. E tem mais. Não tem essa de começar em regime semiaberto. A pena por tortura começa obrigatoriamente no regime fechado. Para fechar, vamos falar de uma característica única do crime de tortura, algo que o diferencia da maioria dos outros crimes e que, olha, causa muita confusão. E aqui está o ponto-chave. Tortura é um crime inafiançável, ou seja, não dá para pagar fiança e sair. Também não aceita graça ou anistia, quer dizer, não tem perdão do presidente nem do Congresso. Mas, e essa é a grande pegadinha, ele não é imprescritível. Ao contrário do racismo, por exemplo, o crime de tortura tem um prazo de validade para o Estado punir o culpado. Depois que esse tempo passa, já era. No fim das contas, a lei da tortura é muito mais do que só um conjunto de regras. Nascida da indignação, ela funciona como um espelho. A forma como uma sociedade aplica ou ignora essa lei diz tudo sobre o seu compromisso real com a dignidade humana. É, no fundo, o teste final para saber se aquilo que está escrito na Constituição vale também na vida real.